pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe pra vocês um vlog de leitura. Finalmente eu consegui gravar um vlog de leitura. É isso mesmo que vocês tanto pedem lá no meu Instagram. Contar pra vocês que eu até tentei gravar um no início do ano, mas eu demorei tanto tempo pra ler o livro que eu acabei desistindo, porque ficaram vários pequenos vídeos, né, vários trechos e não ficou legal a forma que eu gravei. Então até falar pra vocês, né, já que esse é meu primeiro vlog de leitura, me conta aqui nos comentários o que eu posso melhorar na próxima vez que eu for fazer um vídeo como esse e o que ficou bom, né? Deixem sugestões aqui pra mim. Então eu recebi esse livro aqui em parceria com a editora Autêntica, que é Frederick Douglass, a autobiografia de um escravo. E como o próprio nome já diz, sim, é uma biografia de um escravo escrita por ele mesmo. É muito interessante ler no ponto de vista de uma pessoa que estava passando pelaquela situação, que presenciou outras pessoas também passando por situações que é muito cruel, né, gente? Não dá pra... Eu não consigo nem acreditar, sabe, que um ser humano era capaz de fazer esse tipo de coisa com outro ser humano. E é um livro muito pesado, não vou esconder isso de vocês. Eu sei que vocês provavelmente terão essa dúvida. E sim, tem cenas muito perturbadoras. Então talvez não seja indicado para todo mundo, mas se você se interessa por esse conteúdo, é uma leitura fundamental. Eu ainda estou na metade do livro, que foi quando eu decidi gravar esse vlog de leitura para vocês, fazer uma pequena introdução, que talvez não seja spoiler nenhum. Então, o livro conta a história do Frederick desde o momento do seu nascimento até a idade adulta, depois que ele se tornou um escravo liberto. E eu acho que não é spoiler para ninguém, porque já está escrito aqui. Mas é até por isso que ele consegue escrever esse manuscrito, que na época ele não mostrou para ninguém, mas ele escreveu 20 anos antes da abolição nos Estados Unidos. E também conta como foi o processo da sua aprendizagem de leitura e escrita, né? Porque, como vocês sabem, era proibido, era ilegal ensinar um escravo a ler e escrever. Mas o Frederick, quando criança, foi morar na cidade com um casal recém-casado e a mulher decidiu ensinar ele a ler e escrever. Foi uma coisa muito básica, ela foi interrompida logo no começo do processo, porque, como eu falei, era proibido. Então, assim que o seu marido teve conhecimento da situação, ele brigou com ela e ela parou de ensinar ele. Depois disso, ela se tornou uma mulher mais amarga, começou a apoiar ali a escravidão, porque até então ela tratava o Frederick como uma criança normal, né? Gente, tudo entre aspas, porque é realmente assim que eu posso escrever pra vocês, né? Porque já que naquela época eles não viam os negros como um ser humano. Mas depois disso ela mudou seu tratamento com o Frederick e ele, tendo aquela base ali de ensinamento, decidiu aprender a ler e escrever por conta própria, escondido, é claro. E depois que ele cresceu, ele escreveu esse manuscrito contando a sua história. E como eu falei, é muito interessante ele ver o ponto de vista de uma pessoa que passou por muitas coisas na vida. E tudo que ele sentiu, tudo que ele pensava, sobre as amizades que ele fez. Ele conta também aqui, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia da profundidade de quanto esse livro é pesado, sobre a vez que uma garota de uns 14 anos, né, eles não tinham noção da idade que eles tinham, mas eles diz assim, de uns 14, 15 anos, que estava cuidando do bebê recém-nascido, né, da sua dona ali, e ela trabalhava o dia inteiro, então à noite ela teve que vigiar a criança e acabou pegando no sono. E quando o bebê começou a chorar e a mulher ali acordou e viu que a menina estava dormindo, não estava vigiando, cuidando da criança, ela espancou a menina até a morte, gente. Ela espancou a menina até a morte. É tenso, né? Olha, não me desce, é um livro realmente muito pesado, embora a escrita do Frederick seja muito tranquila de ler, seja uma narrativa muito boa que vai envolvendo, eu não tô conseguindo parar de ler esse livro. É por isso que eu digo pra vocês, provavelmente eu vou terminar muito rápido, eu só vou chegar aqui pra dar minha opinião final, mas por enquanto eu tô amando, vocês entendem, né? Apesar do conteúdo ser muito pesado, mas é algo que eu não estava acostumada a ler. Eu já li alguns livros de ficção sobre isso, mas não algo escrito por alguém que realmente passou, entende? Ele conta também de uma vez que ele trabalhou numa fazenda em que o dono era relativamente pobre e não tinha condições de comprar mais escravos.
mas ele precisava de trabalhadores novos. Então, o que ele fez? Ele tirou um escravo que tinha ali a sua família, né? Tinha um relacionamento com uma outra mulher, outra escrava. Ele tirou ela daquela casa e mandou ele se reproduzir com uma outra desconhecida, que era jovem, que estava fértil e tudo mais. Eles tiveram filhos, tudo pela mão de obra do dono, sabe? Então é uma coisa assim, desumana de se fazer, gente. Não. É um livro tenso, mas ao mesmo tempo, se você se interessa pelo conteúdo, é importante, sabe, conhecer essa parte da história. E também dá para relacionar muitas coisas que aconteceram no Brasil também, né? Mesmo sendo narrado por um escravo dos Estados Unidos, é uma prática muito parecida com o que aconteceu aqui no nosso país também. Então eu vou ler para vocês um trecho que eu separei aqui para vocês também terem uma ideia da dimensão que é esse livro e do quão pesado ele é e do quão importante ele é. Eu estava quebrado, corpo, alma e espírito. Minha elasticidade natural foi esmagada. Meu intelecto enlanguecido. A disposição para ler desaparecera. A faísca animada que dançava em meus olhos morreu. A noite escura da escravidão fechou-se sobre mim, e eis um homem transformado em um animal. Gente, eu voltei depois de ter terminado esse livro maravilhoso. Assim, eu amei. Eu amei. Tô aqui de pijama, é sábado de manhã, acordei. Na verdade, eu terminei de ler ontem esse livro, ontem à noite, mas ele tem alguns textos extras no final. E eu deixei pra ler hoje de manhã, né? Pra com uma mente mais fresca, assim. Então, no texto extra, num dos textos extras, ele fala sobre como foi a sua fuga, né? Em busca da liberdade. Porque quando ele escreveu esse livro, 20 anos antes da abolição, o Frederick ficou com muito medo, assim, de esse manuscrito cair em mãos erradas e ele acabar prejudicando muitas das pessoas que ajudaram ele na fuga. Então, 40 anos depois, ele escreveu esse texto extra para descrever como foi a sua fuga, que era uma coisa que todo mundo ficava curioso, né, quando lia esse texto. E realmente ele teve a ajuda de vários companheiros, de várias pessoas, tanto brancas como negras, e provavelmente essas pessoas seriam presas, porque ele até comenta aqui no livro que ajudar um escravo a fugir era muito pior do que um assassinato. Você cometer um assassinato, sabe? Era muito mais fácil você ser preso por ter ajudado um escravo a fugir do que se você tivesse matado alguém, cometido um assassinato. E é por isso que ele acabou não escrevendo isso antes, para não cair em mãos erradas e acabar prejudicando as pessoas. Então eu gostei muito desse livro. Inclusive eu descobri que o nome verdadeiro dele nem é Frederick Douglass, porque eu não li a sinopse aqui para não receber muitos spoilers, né? Então eu comecei o livro lendo assim com uma base bem pequena de informações. Mas eu achei bem interessante que quem deu esse nome para ele, o nome verdadeiro dele é Frederick, mas quem deu a ideia de colocar Douglas foi um amigo dele depois que ele estava fugido já, que ele, a princípio, ele ia colocar o nome de Johnson, um sobrenome Johnson, porque era o sobrenome do amigo que ajudou ele ali, né, que estava ajudando ele. Só que ele percebeu que em Nova York tinha muitos Johnsons. Aí o amigo dele deu a ideia dele colocar o sobrenome Douglas,
por causa do poema do Walter Scott chamado Lady of the Lake. Não conheço esse poema, mas enfim, lá tem um personagem chamado Douglas e ele estava lendo esse poema na época, acabou dando a ideia, o Frederick gostou e ficou Frederick Douglass. Mas é só isso que eu tenho pra comentar mesmo, gente, pra não dar nenhum spoiler. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Quando a editora me mandou a proposta pra ler, eu fiquei muito em dúvida, porque eu não costumo ler esse tipo de livro, não costumo ler autobiografias nem biografias. Tá totalmente fora da minha zona de conforto. E eu tô trabalhando demais agora, então tô procurando leituras mais leves. Mas, quando eu recebi o e-mail, eu assinei meu nomezinho lá querendo receber esse livro, porque eu tava com vontade de me aventurar na literatura. Quem me acompanha certinho sabe que eu gosto muito disso, né? Vez ou outra eu tô me aventurando, assim, bem louca, em gêneros que eu não tô acostumada. Conhecendo autores que eu nunca ouvi falar. E aí, olha só, é nesses momentos que eu acabo conhecendo um livro favoritado. E é isso. Então me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem alguma coisa a acrescentar pra eu melhorar o vídeo, como eu falei no meu primeiro vlog. E olha só, gente, dá pra ver? Não dá pra ver, por causa da luz, o quanto eu... Não dá pra ver. Mas eu tirei vários trechos daqui. Vários trechos desse livro, de tanto que eu amei. Dá pra ver um pouquinho, né? Enfim, lá no meu Instagram eu vou fazer um post de resenha sobre esse livro e também um post com os trechos que eu mais gostei, porque eu separei vários. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais. Beijo e tchau!